Olá, graça e paz. Hoje nós vamos estudar poesia na Bíblia. Isto mesmo, é poesia na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a introdução aos livros poéticos. Em primeiro lugar, o que é poesia para você? Eu encontrei essa definição na internet. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. Interessante, não? Mas tem mais uma definição que eu gostei bastante. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Então a gente já vê aí a beleza da poesia, né? Por si só. Poesia já é bela, né? Estima-se que ela surgiu antes mesmo da escrita. Então ela é muito antiga. Por que o uso da poesia? Poesia é uma maneira de você memorizar um conhecimento. Então a gente percebe aí que na tradição oral do Antigo Oriente Médio, né? Então as informações, as histórias, as tradições eram transmitidas de forma oral. E qual a melhor maneira de você memorizar isso? A poesia, através de rimas e recursos poéticos, facilitam a nossa memorização. Então essa é uma das razões de se usar a poesia. E você sabia que o Antigo Testamento tem bastante conteúdo poético? Isso mesmo. E por que existe tanto conteúdo poético no Antigo Testamento? Primeiramente, porque era o estilo literário mais utilizado naquela época. Podemos dizer também que Israel herdou uma tradição literária longa e bem desenvolvida no Antigo Oriente Médio. Então era comum, era normal, era algo assim que não pertencia apenas à comunidade hebraica. Era no mundo antigo, isso era normal. Então essa tradição poética veio desde os egípcios, dos babilônicos e vários povos. Então eles também utilizavam. E para você ter uma ideia, 1/3 do Antigo Testamento foi escrito em poesia. E aqueles outros 2/3 ainda possuem partes de poesia também. Então agora eu faço um desafio para você. Quais os únicos livros do Antigo Testamento que possuem pouco ou nenhum conteúdo poético? Eu vou dar um tempinho para você tentar pensar. Pronto, seu tempo acabou. Agora vamos ver. Apenas 7 livros apresentam nenhum ou pouco conteúdo poético. São eles: Levítico, Ruth, Esdras, Neemias, Esther, Ageu e Malaquias. O restante todos têm pelo menos uma parte dele também escrito em poesia. E quais os objetivos, dos livros poéticos? A gente pode separar aqui 3 livros: Jó, Salmos e Provérbios. Em cada um deles a gente vai ver, vai estudar, você pode encontrar esse objetivo claro nele. Em Jó você consegue enxergar a verdadeira adoração. Em meio a tudo que aconteceu com ele, em todos os problemas que aconteceram, Jó continua adorando ao Senhor. Então é o verdadeiro adorador que Jesus diz lá aos seus seguidores, que é a verdadeira adoração que o Senhor procura. Próximo livro de Salmos, tanto usado nas igrejas, tanto repetidos, tão conhecido, porque justamente ele é o inário hebraico. Então ele possui os recursos para adoração.
Cada salmo é um hino, é um cântico. E por último, Provérbios. Em Provérbios a gente vê o efeito da adoração, pois você, depois de uma verdadeira adoração e de recursos, o resultado a gente vê na sapiência, né? Na sabedoria encontrada em Provérbios. Como a gente já percebeu, né? A poesia hebraica ela é derivada, né? Ela é influenciada pela poesia oriental. E a poesia oriental ela é composta por rima de pensamento, não de palavras. A gente está acostumado com a nossa rima de palavras, que seria como batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando cresce, põe a mão no coração. A gente vê as palavras chão e coração rimadas, não tem nada a ver uma palavra com a outra, apenas porque elas terminam com ão. Então essa é a rima que a gente está acostumado. Mas na poesia hebraica não é dessa maneira que acontecem as rimas, são rimas de pensamento, de conteúdo, né? É um pouco diferente. Nós vamos estudar isto. A gente pode reconhecer alguns recursos poéticos utilizados na literatura hebraica. Quais são eles? Nós vamos estudar um por um. Primeiro tem o paralelismo, o acróstico e as figuras de linguagem. Apesar desses nomes, vocês vão reconhecer que depois não é nada assim complicado. Você já viu, você já ouviu, se você ler você vai reconhecer, não é nada complicado, apenas os títulos aí gramaticais como formas de estudo, né? Mas você vai ver que não é nada assim difícil de se entender. Nós vamos estudar um por um deles, né? Primeiramente do paralelismo, a gente tem que reconhecer duas frases numa oração, né? A e uma frase B. Elas estão ligadas, né? Como separadas por ou uma pontuação ou uma conjunção, né? Então sempre a frase A está ligada com a frase B. Então o que é a frase B? Elas são comparadas em paralelos. Então a frase B tem sempre uma relação com a frase A. Então é isso que a gente vai estudar no paralelismo. Primeiro tipo de paralelismo, existem 3 tipos de paralelismo, né? O primeiro que a gente vai ver é o sinônimo, que é como o sinônimo como a gente vê no dicionário, você tem um significado, né? Sinônimo é outra forma de você compreender uma palavra ou um significado de alguma coisa. Então, exatamente, a frase B é igual à frase A. Ou seja, nessa sentença, como eu havia dito antes, você tem 2 frases. Então, a frase seguinte, ela é igual em conteúdo, lembra da rima de pensamento, a frase anterior. Às vezes a gente vê nessas definições assim, você não consegue compreender ou enxergar diretamente. Mas a gente vai ser cheios de exemplos essas aulas para a gente poder reconhecer isso mais facilmente. Então, o primeiro exemplo é o Salmo 3, verso 1. A gente vai ver em 2 versões para você reconhecer isso. O paralelismo de sinônimo. Diz assim o Salmo 3, verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Então a gente percebe aí o número de meus adversários. Então, adversários e os que se levantam contra mim é a mesma coisa. Então é a frase B, que está destacada em vermelho, para você ver a relação dela com a frase A. Vamos ver na versão NVI. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Então a gente vê se rebelam contra mim, são os meus adversários. Então essa segunda frase está apenas falando com outras palavras o que está dizendo na frase anterior. Então esse é um tipo de rima, é um recurso poético que é o paralelismo de sinônimo. Mas tem mais exemplos. Vamos ver agora o Salmo 49, verso 1. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Então a gente vê
povos todos são moradores todos da terra. Escutai isto, dai ouvidos. Nesse caso houve até uma inversão aí na segunda frase, mas ele está repetindo o que ele falou anteriormente. Na NVI, esse mesmo versículo está assim: ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Então, todos os povos e todos os que vivem neste mundo. É mais um exemplo de paralelismo sinônimo. Salmo 37, agora nos versos 2 e verso 6. Diz assim: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então essa parte aí, ó, definharão como a relva. Então murcharão. Então definharão e murcharão. Está dizendo a mesma coisa duas vezes. E no versículo 6, farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, como a luz é como o sol ao meio-dia. Tua justiça, o teu direito. Vamos ver na versão NVI. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então esses foram alguns exemplos do paralelismo de sinônimo. Então você vê duas frases, né, separadas por uma conjunção ou uma pontuação, mas nas frases seguintes está apenas, né, ela é muito parecida com a frase anterior. Então esse é um tipo de rima para a poesia hebraica. Agora vamos ver o segundo tipo de paralelismo. O paralelismo antitético. Então esse antitético é de contrário, de oposto. Então a frase seguinte ela é contrária à frase A. E aí a conexão entre essas duas frases normalmente vai ser um mas ou um porém. Então a sentença B ela é sempre oposta ou contrária no conteúdo, né, à frase anterior. Vamos ver um exemplo. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na NVI. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então a frase seguinte ela é sempre o oposto da anterior, por isso tem o mas. Mais um exemplo agora no livro de Provérbios, dos 3 primeiros versículos. Versículo 1. O filho do sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Esses mesmos versos agora na versão NVI. O filho do sábio dá alegria ao pai, porém o filho do tolo dá tristeza à mãe. Os recursos de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. E o último tipo, né, de paralelismo é o sintético. Nesse caso, a frase B ela expande a frase A. E a ligação é sempre um e ou um também. Então a frase B ela expande o sentido, né, ou ela dá uma ênfase àquilo que já foi dito anteriormente. Então esse é um outro tipo de paralelismo, chamado de sintético, e é um outro recurso poético da poesia hebraica. Um exemplo. Salmo 10, verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação, de tribulação? Então você vê que e te escondes nas horas de tribulação. Está dando uma ênfase ou expandindo, né, o sentido, né, do Senhor se conservar longe. Vamos ver na versão NVI. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Mais um exemplo, Salmo 1, verso 3.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na versão NVI, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então você vê que a segunda parte ali destacada em vermelho, ela está dando uma ênfase, né? Está dando um reforço naquilo que já foi dito anteriormente. Então esses são alguns recursos do tipo paralelismo, né? Que a gente vê na poesia, na literatura hebraica. Assim, pelos nomes, pelos títulos, parece ser algo complicado. Mas agora você consegue compreender, né? Porque algumas frases nos Salmos, né? Ou em outros textos bíblicos, parece repetir, né? Ou ele está querendo dizer a mesma coisa, né? Então ele não está repetindo assim por repetir. Tem uma função, né? É uma função poética. É uma maneira de memorizar, de dar ênfase, né? Você diz algo e reforça na frase seguinte. Então, essa é uma maneira de você memorizar, dar importância naquele texto, naquele conteúdo. Você ouve duas vezes, né? Algo que ou dá ênfase, ou expande, ou dá um novo significado, né? Com palavras diferentes. Isso ajuda bastante a reforçar a memorização daquele ensinamento, né? É uma forma de se passar a mensagem de forma mais clara possível. Agora vamos para o segundo recurso poético utilizado na literatura hebraica, né, como forma de poesia, que é o acróstico. O acróstico, eu acredito que seja bem conhecido por todos. Então aqui é uma definição mais didática, né? Acróstico é um poema em que as letras iniciais dos versos consecutivos formam ou o alfabeto, ou uma palavra, ou uma frase. O objetivo desse recurso poético é transmitir ideias de ordem, progressão e plenitude da mensagem, né? Mesmo tempo de facilitar também a memorização, como eu já disse, né? Ela exprime uma ordem, né? Tem uma sequência, né? Uma progressão, que ajuda também nisso. Vamos ver nesse exemplo com o nome Jesus. Justo, eterno, Senhor, único e Salvador. Então cada palavra, a letra inicial, se você pegar essas letras em separadas, forma o nome Jesus. Assim, para te dar uma dica de uma técnica de memorização, você vai ter que fazer umas compras no mercado e você não tem a lista anotada e quer memorizar de cabeça, então o acróstico pode te ajudar. Imagina que você tem que comprar 4 itens, né? Aí você pega esses nomes, vê que palavras eles podem formar, ordena. Então eu vou falar, imagina que você tem que comprar álcool, né? Manga, a fruta manga, ovos e depois requeijão. Então você pega a inicial dessas letras, vai formar a palavra amor. Então você vai com amor na sua mente e aí você não vai se esquecer. Toda vez que chegar lá, o que eu preciso comprar mesmo? Amor, é álcool, M, é manga, ou ovos, R, requeijão. Então só com essa palavrinha você consegue guardar e buscar na memória o significado de cada uma delas. Então o acróstico ele é muito útil para tudo isso, né? Para ficar mais fácil para a gente. Vamos com vários exemplos, né? Vocês, os irmãos, conhecem o Salmo 119, né? Ele é o maior salmo do livro de Salmos, né? E se ele fosse classificado como capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia. Então o Salmo 119 possui 176 versículos, que na verdade são 22 estrofes separadas em 8 versículos cada uma, né? E o interessante desse salmo é que cada estrofe dessas tem 8 versículos, né? Que seriam 8 linhas. Cada linha da mesma estrofe ela é iniciada com a mesma letra do alfabeto, e todas as 22 estrofes estão na ordem do alfabeto hebraico, né? Não do nosso. Toda a disposição dos os acrósticos, ele é meio difícil assim da gente compreender por causa da tradução.
Então todas as ordens, as letras, né, e até as rimas, né, elas funcionam melhor com o original, que era o hebraico. Mas como a gente traduz para o nosso o idioma ocidental, a gente não vai conseguir perceber isso. Mas, só para a gente entender por que eles escreveram daquele jeito, porque está ordenado daquele jeito, é justamente por causa do idioma original. A maioria das Bíblias, se você procurar na sua Bíblia, e olhar particularmente no Salmo 119, você vai ver que ele está agrupado, essas 22 estrofes, são 8 versículos cada uma, e normalmente nas Bíblias, né, ou ele põe um grifo, dá um destaque, né, na inicial da primeira letra do primeiro parágrafo, ou o primeiro parágrafo inteiro, né, ou ele separa e põe como subtítulo a letra hebraica que corresponde àquele conjunto de versículos. Então você às vezes já se deparou com o Salmo 119 e não sabia por que estava com essas divisões, por que tinha aquele subtítulo, é por causa disso. Então, originalmente ele já foi feito assim, são 22 estrofes, 8 versículos cada, e cada estrofe corresponde a uma letra do alfabeto. Como curiosidade, nós vou apresentar aqui as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Como a grafia deles é diferente, aqui foi transliteradas, né, para uma ortografia normal, só para a gente poder ler, né, poder conseguir pronunciar as letras do alfabeto deles, que são estas: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Et, Tete, Yod, Café, Lamed, Meme, Nune, Samek, Aine, P, Tzadeh, Kof, Resh, Shine e Tal. Então essas são as 22 letras do alfabeto hebraico. Então agora você já sabe quais são as 22 letras. Mas vamos ver agora um outro exemplo. Além do Salmo 119, o Salmo 112 é um bom exemplo de acróstico. Então no original, mais uma vez, ele tem 22 linhas. Cada linha corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E aquela dificuldade que eu mencionei da gente compreender essas poesias é a nossa tradução, né? Então, depois, mais tarde, esse Salmo 112 foi dividido em versículos. Então, as 22 linhas foram condensadas ali e hoje nós temos 10 versículos. Então, você não vai conseguir enxergar as 22 linhas, né? Mas os autores Hill e Walton fizeram um arranjo interessante. Eles pegaram os 3 primeiros versículos, né? Dividiram nas suas linhas originais, então formam-se 6 linhas, né? E eles fizeram uma versão assim para a gente poder compreender as letras, né? Então você vai ver numa coluna aqui a tradução para formar o acróstico, e aqui na direita aqui a versão que a gente conhece, né? A nossa tradução. Eu coloquei a Almeida Revista e Atualizada, que é a mais antiga, né? Que é mais conhecida, né? Então diz assim o verso 1: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então é um versículo só, mas no original eram 2 linhas, que acabou se tornando um versículo só. O versículo 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A gente percebe aí nessa quebra que são 2 linhas também. E o terceiro versículo, né? Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Agora aqui a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Percebam também que essa tradução foi meio forçada para poder dar certo a inicial da letra, né? Mas é só para a gente compreender como é que ela foi feita no original. No original seria mais ou menos assim, né? A alegria daquele que teme ao Senhor. Segunda letra, Bet. Bom júbilo por causa da excelência de seus mandamentos. Gimel. Grande na terra será a sua semente. Dalet. Ditosos serão os descendentes do justo. E. Honra e riqueza encontram-se em sua casa. E Vav.
Vão-se os anos de sua justiça e não encontram término, são eternos. Como eu disse, essa tradução aí para formar o acróstico é meio forçada, porque a gente tenta encaixar as letras, né? Mas no original não. Foi o trabalho de poesia, né? do autor deste salmo, que fez, procurou as palavras corretas, né? Que iniciavam cada uma com sua letra, né? Então você vê como é bem trabalhado os salmos, esse inário hebraico, né? Toda a poesia, ela é bem trabalhada, ela não é feita de qualquer maneira, né? Ela realmente é muito bem trabalhada e muito bem feita. O próximo recurso, né, poético, são as figuras de linguagem, talvez as mais fáceis também da gente reconhecer, né? É um recurso utilizado pelos escritores para descrever situações ou pessoas de forma simbólica. Então é aquela simbologia, né? Como toda poesia, a Bíblia é uma expressão da energia criativa humana, filtrando e reagindo a todas as facetas da realidade que abrangem as experiências de vida por meio da linguagem simbólica. Existem dois tipos de figuras de linguagem utilizadas. Uma é a comparação, e dentro da comparação ainda tem essas subdivisões, metáfora e símile. Depois, o próximo tipo de figura de linguagem é a substituição, a técnica, né? Metonímia e sinédoque. Esses nomes parecem bem estranhos, ou difíceis, ou complicados, né? A gente pensa numa aula de gramática de português, mas a gente pegando os exemplos, como a gente fez antes, esse aqui a gente vai ter outros exemplos e depois exemplos bíblicos, você vai ver que é algo simples, que você não só já viu, inclusive já até utilizou. Primeira figura de linguagem, de comparação, é a metáfora, né? É muito conhecido para a gente, né? É um recurso utilizado para transpor o sentido literal para o figurado. É a famosa analogia, né? Então a gente vai pegar um exemplo aí no Salmo 18, verso 31, pela NVI. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Então eu já grifei e deixei destacado aí rocha, né? Como para os povos antigos, né? A rocha, né? Vindo da montanha, é algo assim intransponível, forte, poderoso, né? Então é essa comparação que ele faz com o nosso Deus, né? De forte, de poderoso, de difícil, você não consegue quebrar com as suas próprias mãos, né? Então está usando a rocha aí como uma metáfora, né? Para o nosso Deus. A outra tipo de figura de linguagem de comparação é a símile. O nome parece meio estranho, mas a palavra similar vem de símile. Então, símile quer dizer que é aquilo que é semelhante, parecido, similar. E na símile a gente vai usar os conectivos ali. Como, quanto, parecia, tal qual, assim como, igual, que nem, etc. Mas vamos para o exemplo, que é mais fácil. Salmo 126, verso 4. Diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então, a restauração que o salmista pede para o Senhor, né, é aquela mesma que ele pode perceber, né, num ribeiro no deserto sendo enchido, né, um ribeiro vazio, seco, né, quando ele volta a ter água, está sendo restaurado a sua situação, a sua plenitude, né. Então é essa comparação de restauração que ele faz aí. Então ele usa o conectivo assim como. A outro tipo de figura de linguagem é a substituição. Aí tem esses nomes aí estranhos, metonímia e sinédoque. Mas você vai ver que não é nada complicado também, né? A substituição, quando você faz um uso da parte para representar o todo. Também ainda está parecendo meio estranho, mas não se preocupe que no exemplo você vai compreender. E esses dois nomes, metonímia e sinédoque. Então, para muitos não há diferença entre os dois, mas a gente pode dividir assim. A metonímia teria mais a ver com qualitativa. Ela seria uma substituição utilizando as qualidades. Aqui nós vamos usar alguns exemplos comuns para depois a gente ir para o exemplo bíblico. Uma metonímia de qualitativa seria esse um bom exemplo aqui. Ó.
ter ótima cabeça. Então a cabeça a gente tem como onde está o cérebro, onde a gente sabe, né, que está o pensamento, né, a inteligência. Então eu estou querendo dizer que na verdade a pessoa tem uma ótima inteligência. Mas a gente fala ter uma ótima cabeça. O outro, ler Machado de Assis. Não estou falando para você pegar uma foto ou uma gravura de Machado de Assis e tentar ler. Eu estou me referindo a uma obra ou um livro desse autor. Mas você compreende facilmente se a gente falar ler Machado de Assis. É para você ler um livro ou uma obra dele. Ou essa outra sentença, comprar um Ford. Então não é para você ir lá e comprar a fábrica da Ford dos acionistas, né? Quando eu falo um Ford, estou me referindo a um carro desta marca. Então você vê que nessas frases, apesar de chamar figura de linguagem de substituição metonímia, parece bem complicado, mas você vê nos exemplos, você já utilizou isso, você já usa isso no seu dia a dia e só de ler as frases você compreende. Mas é um tipo de recurso poético chamado de figura de linguagem. Agora a sinédoque. A sinédoque é a mesma substituição, só que ela é mais quantitativa, né? Esse exemplo aqui. O estádio aplaudiu o jogador. O estádio não aplaude nada, ele é inanimado, né? É o lugar, né? É o local. Mas aí eu estou querendo me referir a todas as pessoas presentes naquele estádio, né? Que estavam lá assistindo o jogo. Então você compreende também. Fácil. O estádio aplaudiu o jogador. Eu estou querendo dizer que todo mundo ali, né, foi unânime aplaudindo o jogador. Né? Então, está partindo de uma parte para representar o todo. Aqui é uma plaquinha que está na biblioteca de uma escola, por exemplo. O aluno deverá manter o silêncio na biblioteca. Que aluno que é esse? São todos os alunos. Ele colocou, daí está usando uma generalização. Como eu falo, o homem representando a humanidade. Então o aluno está representando todos os alunos. Então quando ele chegar a ver aquele aviso na parede, sabe que ele também tem que manter o silêncio. Agora vamos ver exemplos bíblicos disso. Qual o exemplo bíblico de substituição? Imagina esse texto aqui, ele está apenas descrevendo um nascimento, mas olha como ele escreve diferente. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, há no teu ventre e nascidos de ti é uma maneira poética, uma maneira diferente de descrever um nascimento. Então você compreende o que ele está querendo dizer ali, mas está dizendo com umas palavras diferentes, né? Um outro exemplo mais fácil que a gente vê várias vezes na Bíblia é descrevendo uma guerra. Está lá em Josué, capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então, entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, está descrevendo uma batalha, uma guerra, e já está dando até o resultado, né, da vitória, que é para os israelitas, porque o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Então, os filhos de Israel entraram em batalha com os amorreus e venceram, graças ao Senhor, porque o Senhor os entregou. Então, é uma figura de linguagem de substituição. Eu não preciso falar que eles entraram em guerra, que eles batalharam, mas você compreende que é isso que esse texto está querendo dizer. E assim a gente conclui, né, o nosso estudo sobre introdução aos livros poéticos, né? Aqui está a biografia, mas ela também está na descrição deste vídeo, né? E vai estar no material que você vai receber. Mais uma vez eu te agradeço, né, por ter assistido essa aula, esse vídeo até o final. E peço a Deus que continue abençoando a sua vida. Para isso também eu vou orar agora. Gostaria que você orasse junto comigo. Nosso Senhor e nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento, por essas pessoas, né, Pai, que assistiram esse vídeo, por esse desejo que eles têm demonstrado de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado que a Sua Palavra é rica, ela contém até poesia, Pai, para facilitar, Pai, a memorização e o Teu ensinamento, Pai.
Continua nos ensinando, Pai, através da poesia dos teus atos, Pai. Abençoa essa pessoa, sua família, seu lar e continua nos protegendo. É em nome de Jesus Cristo que nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. E, mais uma vez, não se esqueça, né, que a palavra de Deus é útil para o ensino.